Olá, meu nome é César. Essa teoria não é meu, o seu autor está na descrição. Capítulo 1. Início da história. POV em terceira pessoa. Nas ruas mais tranquilas de Tóquio, dois estudantes do ensino médio com trajes peculiares caminharam propositalmente em direção ao seu destino. Liderando o caminho, Satoru caminhou com uma arrogância despreocupada, suas sombras escondendo seus olhos, mas não sua confiança. Ao lado dele, Suguru não conseguia esconder sua crescente impaciência, frustrado com o ritmo lento de Satoru. Satoru, se você continuar demorando, eu mesmo posso exorcizar essa maldição, comentou Suguru, seu tom refletindo sua irritação. Satoru se virou, seu olhar encontrando o de Suguru através de seus óculos escuros. Relax, Suguru. É apenas uma maldição de grau 2. Por que não aproveitar a viagem? A exasperação de Suguru fervia sob a superfície. Ele conhecia Satoru há meio ano, mas às vezes, a falta de moralidade e bom senso de seu parceiro ainda o confundia. Esses dois indivíduos não eram estudantes comuns do ensino médio. Eles eram alunos do primeiro ano da escola secundária de Jujutsu da prefeitura de Tóquio, mas sua designação os diferenciava. Ambos eram feiticeiros de grau especial, uma classificação rara e prestigiosa. Apenas 3 feiticeiros detinham esse título no momento e, apesar de sua juventude, eram conhecidos simplesmente como os mais fortes. Gojo Satoru, o portador dos 6 olhos e portador da técnica ilimitada, tinha apenas 15 anos de idade, um primeiro ano na escola secundária de Jujutsu da prefeitura de Tóquio. Ao lado dele estava Geto Suguru, o adepto portador da técnica de manipulação do espírito amaldiçoado. Também 15 anos, e um aluno do primeiro ano da mesma escola. Sua missão atual envolvia exorcizar uma suposta maldição, uma tarefa que parecia abaixo de suas habilidades e atenção. Pelo menos, aos olhos de Satoru. Ao perceber a frustração de Suguru, a provocação de Satoru continuou. Vou com calma. Se você estiver com tanta pressa, sinta-se à vontade para fazer uma refeição. Eu sei que você está faminto, insinuando a maneira de Suguru de absorver maldições. Ignorando as brincadeiras de Satoru, Suguru acelerou o passo. Vejo você mais tarde, Satoru. Imperturbável pela pressa de Suguru, Satoru manteve seu passo casual, observando a figura de Suguru recuar na distância até que ele não fosse mais visível a olho nu. Satoru, no entanto, ainda podia avistá-lo a 1 milha de distância. Enquanto caminhava, Satoru se viu cantarolando a música tema de seu programa favorito, Digimon, que ele havia começado a assistir recentemente e se afeiçoado rapidamente. Então, algo incomum chamou sua atenção. À distância, 2 estudantes do ensino médio estavam envolvidos em uma discussão acalorada no meio da estrada, um menino e uma menina. Não é um bom lugar para a briga de um amante, Satoru pensou casualmente, seus olhos se estreitando. Após uma inspeção mais detalhada, ele notou um caminhão vindo em direção a eles. Devo salvá-los? Ele se perguntou em voz alta, uma pergunta que normalmente justificaria um não imediato de sua parte. No entanto, contemplações recentes o incomodaram. O que Suguru faria aqui? Ele o salvaria, apesar do sigilo geral da sociedade de Jujutsu? O que ele diria se soubesse que eu poderia salvá-los, mas eu escolhi não fazê-lo? Satoru se perguntou em voz alta. Esses pensamentos incomuns passaram por sua mente enquanto o caminhão se aproximava dos alunos do ensino médio. Enquanto isso, um homem gordinho de meia-idade correu em direção ao casal ameaçado de extinção na tentativa de resgatá-los. Ah, que aborrecimento! Murmurou Satoru, sua indiferença habitual vacilando. Ele decidiu tomar um curso de ação fora do personagem, salvá-los. Em um instante, Satoru estava ao lado dos alunos que antes brigavam e do homem de meia-idade em pânico, todos a segundos de uma colisão com o caminhão. Com a velocidade da luz, ele empurrou o menino para fora do caminho do perigo e levemente chutou o homem de meia-idade para um local seguro. Ele ficou apenas com a garota dentro do alcance de ataque do caminhão. Em um movimento rápido, ele agarrou a mão dela e se teletransportou para um local seguro. Sua mão ainda firmemente segurada por ele. Ao que tudo indica, Gojo Satoru salvou todos eles. No entanto, o destino tinha outros planos. Um brilho peculiar envolveu todos que Satoru havia resgatado, seus olhos se arregalando enquanto tentava analisá-lo. Mas antes que ele pudesse compreender o fenômeno, ele desapareceu, levando todos os envolvidos no acidente com ele. Não importa a realidade. Shinohara Akito, Nanahoshi Shizuka, ou Rue de Grera. Esses 3 estavam destinados a chegar ao mundo de 6 faces. Capítulo 2. Isenção de responsabilidade. Esta é uma obra de fan-fiction baseada em várias séries de anime ou mangá existentes.
Os personagens e cenários usados nesta história pertencem a seus respectivos proprietários e criadores, e nenhuma violação de direitos autorais é pretendida. Esta história é puramente para fins de entretenimento e não se destina a infringir qualquer propriedade intelectual existente. Não possuo nenhuma das obras originais que inspiraram esta fanfiction e apoio totalmente os criadores originais e suas obras. Início da história. POV em terceira pessoa. Uma súbita explosão de luz brilhante, ofuscante e transitória, transportou Gojo Satoru para um ambiente completamente diferente. Foram-se as ruas movimentadas e barulhentas da Tóquio moderna, substituídas por uma floresta austera e coberta de neve que evocava imagens da Sibéria ou do Alasca. O frio cortante atacou os sentidos de Satoru, levando a um reforço instintivo de energia amaldiçoada para afastar as temperaturas congelantes. Com a ameaça imediata de frio abordada, ele voltou sua atenção para o ambiente desconhecido. Ele piscou, seu olhar varrendo da esquerda para a direita enquanto avaliava a situação. A sensação de incerteza o atormentou quando ele percebeu que algo significativo estava errado. Ele tentou apertar o braço direito, tentando sentir se algo que ele havia segurado anteriormente ainda estava lá. No entanto, tudo o que ele captou foi o frio gelado do próprio ar. Aquela garota. Para onde ela foi? Eu estava segurando ela. Satoru pensou consigo mesmo, a confusão nublando sua mente geralmente composta. Ele tinha uma vaga lembrança de sua energia amaldiçoada, seu rosto e o senso de urgência que cercava o encontro antes do deslocamento repentino. Não importa, ela não está aqui. Eu me lembro da presença dela. Ele balançou a cabeça, começando a se esforçar para memorizar sua presença, apenas por precaução, descartando seu desaparecimento para a investigação futura. Por enquanto, ele se concentrou no assunto urgente em questão. Isso definitivamente não é Tóquio, murmurou Satoru enquanto dava uma olhada secundária nos arredores, uma mistura de indiferença e perplexidade em sua voz, sua mão coçando a parte de trás de sua cabeça. O forte contraste entre o deserto nevado e a selva urbana de Tóquio era inconfundível. Em um esforço para lançar luz sobre sua situação, Satoru baixou seus óculos escuros, liberando todo o poder dos 6 olhos. Seus olhos azuis brilhantes, agora totalmente engajados em uma análise abrangente do mundo ao seu redor, o levaram a uma conclusão surpreendente que o deixou estupefato. Isso não é a Terra, disse ele, uma mistura de admiração e descrença colorindo seu tom. O olhar penetrante de Satoru detectou uma energia enigmática, totalmente distinta da energia amaldiçoada, permeando o mundo. Envolvia tudo, das árvores às rochas, até o próprio ar que ele respirava. Se tal energia existisse na Terra ou no Japão, Satoru sem dúvida saberia disso. O que solidificou sua conclusão foi que essa energia tentou interagir com ele. Procurou permear seu corpo, talvez para infundi-lo com sua essência ou até mesmo removê-lo deste lugar. No entanto, a própria existência de Satoru resistiu a esses débeis esforços. O que ele está tentando fazer? Ele se perguntou em voz alta, observando com os olhos estreitos enquanto a energia tentava penetrar em seu corpo, apenas para ser empurrada para trás sem cerimônia. Sua intuição lhe disse que isso era mais do que apenas um fenômeno aleatório, era um aspecto fundamental deste novo mundo. Essa defesa não foi devido à ativação da técnica sem limites. A energia parecia impotente contra ele. Inofensivo. Acho que está resolvido, Satoru refletiu, descartando o encontro bastante intrigante com uma onda característica de indiferença, reservando-o para uma investigação mais aprofundada em seu próprio tempo. Ele tinha a sensação de que entender essa energia estranha seria crucial para navegar nesse terreno desconhecido. Mais importante. Ele murmurou, subindo ao céu para uma visão panorâmica deste novo lugar. Enquanto ele voava acima da floresta congelada, seus olhos aguçados capturavam os meandros do mundo ao seu redor. Depois de alguns momentos, Satoru se viu centenas de metros acima da floresta congelada, reafirmando sua crença anterior de que havia pousado em um mundo diferente. A paisagem abaixo continha uma estranha mistura do surreal e do fantástico. Examinando a floresta congelada abaixo, ele observou criaturas que só poderiam ser descritas como fantásticas pelos padrões da Terra, plantas devoradoras de homens e outros seres exóticos, todos pulsando com vários graus de energia enigmática. Criaturas que são fundamentalmente diferentes de Cursed Spirits ou Shikigami em sua composição. No entanto, em meio ao bizarro e fantástico, o que realmente o tirou o fôlego foi o cenário deslumbrante diante dele. Uma visão que eclipsaria as reservas naturais mais intocadas e intocadas da Terra, uma visão de beleza incomparável. Cada inalação do ar fresco e gelado deixava para trás uma nuvem visível de vapor enquanto ele exalava, um nível de pureza do ar que parecia além do alcance da Terra. Lindo. Ele murmurou, maravilhado com os arredores de tirar o fôlego.
A pura majestade deste lugar era diferente de tudo que ele já havia testemunhado antes, e despertou emoções dentro dele que ele não esperava sentir em um lugar tão estranho. Embora Satoru nunca tenha se considerado um entusiasta da natureza, além de não ter viajado muito, ele não podia negar o profundo sentimento de admiração que o dominava neste mundo recém-descoberto. Foi um lembrete de que, mesmo diante do desconhecido, ainda havia espaço para admiração e apreciação. A única coisa que falta, ele refletiu, seu tom misturado com uma leve diversão, seria algo doce para saborear enquanto apreciava essa vista. Depois de um minuto olhando estupefato, Satoru se esbofeteou e se concentrou novamente. Tudo bem. E agora? Ele se perguntou, acariciando o queixo em contemplação enquanto flutuava centenas de metros acima do solo. A mente de Satoru correu com 1000 pensamentos por segundo durante esse período de contemplação. Perguntas inundaram sua mente. Como faço para voltar para casa? Quando voltarei? O que eles farão sem mim? Todas as perguntas pararam repentinamente quando ele teve uma simples percepção. Um novo mundo. Um mundo que não conhecia Gojo Satoru. Um mundo que não precisava de Gojo Satoru, o futuro feiticeiro mais forte. Um mundo sem os corrompidos Jujutsu Hairu PS. Um mundo que talvez não exija segredo. Um mundo sem essas expectativas facilmente superadas, mas incomodas. Liberdade. Satoru não pôde deixar de reconhecer sua situação. Com essa percepção, Gojo Satoru encontrou uma descrição melhor de sua situação. Seus pensamentos começaram a se alinhar de maneira diferente, mudando da preocupação para a curiosidade. Isso certamente não é Tóquio, e também não é a verdadeira liberdade após uma introspecção mais aprofundada. Mas é inegavelmente férias, ele anunciou com um tom alegre. Ele não pôde deixar um sorriso travesso puxar os cantos de seus lábios. Esta era uma aventura esperando para se desenrolar, uma oportunidade de explorar um mundo intocado pela política chata e pelas expectativas incomodas da sociedade de Jujutsu. A perspectiva de não ter que lidar com superiores corrompidos ou o peso de ser o futuro feiticeiro mais forte foi surpreendentemente libertadora. Foi uma ruptura com o caos constante e controlado que definiu sua vida até agora. Mas em meio à empolgação, ele não conseguia esquecer as pessoas que se tornaram importantes para ele. Geto Suguru, Shokuyeri, Diretor Yaga e os membros de apoio do clã Gojo, todos eles desempenharam um papel em ensiná-lo o que significava ser humano. Embora seja férias, não é uma fuga permanente, ele admitiu para si mesmo, seu tom mais moderado. Vou ter que voltar eventualmente. Com essa nova mentalidade confirmada e fixada, Gojo Satoru partiu para aproveitar ao máximo suas férias injustificadas. E que melhor maneira de desfrutar de férias de longo prazo do que um mundo completamente novo e estranho para explorar e descobrir? Seriam férias relaxantes. Poco. Continua.